Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos para a palestra da ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, e a palestra de hoje é sobre parapsiquismo. Eu que estou apresentando a palestra, meu nome é Luciana Reis Carpanês e eu faço parte da equipe de voluntários da ACIPEC. Ups, deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Para quem não conhece, o que é a ACIPEC? A CIPEC é a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, é uma associação independente que pesquisa o tema conscienciologia, tá? A gente já vai entender tudo o que que é conscienciologia para quem não conhece. A CIPEC tem sede em Jundiaí, numa cidade, né, um município de São Paulo, e é uma instituição independente de pesquisa, de estudos e de ensino, fundamentados prioritariamente na conscienciologia. É uma associação sem fins lucrativos, é uma escola de conscienciologia. Se você tiver mais interesse, não conhece, quer conhecer, a gente sugere entrar neste link, que é a loja virtual da CIPEC. Lá a gente tem o site, lá a gente tem blog, lá a gente tem uma série de cursos, tem livros que podem ser comprados e é bastante interessante, né, para quem tiver interesse, entrar e conhecer, tá bom? Antes de começar a explicar o que é a conscienciologia, a gente vai falar sobre o princípio da descrença. A gente habitualmente na conscienciologia e na CIPEC, a gente começa com este princípio. O que que é o princípio da descrença? É um estado, uma atitude, uma tendência de quem não se deixa facilmente convencer. Então não acreditem em nada do que, né, está sendo dito aqui, nem mesmo no que eu estou apresentando. Esteja sempre aberto às novas informações. Analise essas informações, reflita, pense em tudo que eu estou falando aqui, tenham as suas próprias experiências, tratem as suas experiências de uma maneira mais científica, anotem eventos que vocês podem suspeitar que sejam parapsíquicos, vão anotando e prestando atenção, vendo se tem uma coerência, se esses eventos se repetem, mesmo que em outro contexto, e só depois vocês vão olhar e ver se faz sentido tudo isso para vocês, tá bom? Dito isso, para quem não conhece, o que é a conscienciologia? Então, a conscienciologia é um termo que foi proposto publicamente por um médico em 1981, a gente já está aí com mais de 40 anos de conscienciologia. Esse médico pesquisador era o professor Valdo Vieira, e ele definiu uma nova ciência dedicada a quê? Ao estudo da consciência. As principais bases desse estudo, né, os paradigmas que fundamentam esse estudo, são a autoexperimentação, a holossomática, a multidimensionalidade, a multiexistencialidade, a cosmoética e a bioenergética. Nós vamos ver um por um desses de uma maneira um pouquinho mais rápida, porque não é o tema da aula de hoje, mas para quem não conhece conscienciologia, entender, né, onde está pisando, do que nós na conscienciologia estamos falando. Tá? Primeiro de tudo, quem é a consciência? Então, se é conscienciologia, o estudo da consciência, quem é a consciência? O que que é a consciência? A consciência somos todos nós, né? Eu que estou aqui proferindo essa palestra, vocês que estão assistindo, mas em correntes religioso-filosóficos mais antigos, a consciência também é conhecida por ego, por self, como essência do ser humano, a individualidade, em tradições mais espiritualistas como alma, como espírito. Por que na conscienciologia opta-se por falar de consciência? A conscienciologia ela tem uma série de neologismos, de novas palavras que estão sendo propostas para que a gente perca um pouco todo o significado que palavras que a gente usava antigamente trazem. Então, quando a gente fala de alma, de espírito, isso tem uma grande conotação religiosa. Então, optou-se na conscienciologia por utilizar o termo consciência, tá? Entrando nos princípios da conscienciologia, o que é a autoexperimentação? A autoexperimentação se fundamenta no que a gente já falou, no princípio da descrença, né? Então, não vou falar, repetir de novo. Não aceitem uma ideia sem a devida reflexão.
submetam todas as ideias que são apresentadas para vocês de uma maneira a uma análise crítica, racional, seguida, bastante importante, de uma experimentação pessoal. Essa experimentação pessoal é um recurso fundamental para a comprovação própria daquilo que foi informado para vocês. E só assim a gente vai conseguir verificar se faz sentido ou não, tá? Eu costumo dizer que muitas, fatos, muitas coisas que acontecem na nossa vida, eu tenho vários pontos de vista, né. Então quando eu estou, por exemplo, me relacionando com uma pessoa, tem o lado dele, tem o meu lado, tem um lado que nenhum de nós percebeu, eu digo algumas coisas, o outro diz outra, então tem várias maneiras da gente olhar, por exemplo, esse relacionamento. Isso quer dizer que um está certo e que o outro está errado? Não, muitas vezes os 2 estão certos em pontos diferentes e os 2 estão errados em pontos diferentes. Então quando a gente aplica o princípio da descrença, a gente presta atenção, a gente se abre bastante para experimentar dentro de nós o que está acontecendo. Então eu vou apresentar aqui para vocês uma série de pontos sobre o parapsiquismo, que são fundamentadas nas minhas próprias experimentações. Eu tenho uma maneira de olhar para o parapsiquismo. Pode ser que vocês tenham outras maneiras de olhar para o parapsiquismo e um modo não invalida o outro, mas é importante que a gente reflita e que a gente experimente em nós mesmos, tá? Isso, o princípio da descrença e da autoexperimentação estão descritos no livro Assistência Energética Planetária, a Procim, que está também lá na loja virtual da CIPEC, no site da CIPEC. A Procim, ela é uma atividade energética que nós na CIPEC fazemos uma vez por semana, nas segundas-feiras, e a gente, qual é o grande objetivo dela? É a exteriorização de energia para as consciências que habitam este planeta e que estão precisando de algum resgate, de alguma ajuda, de algum auxílio. Então, à distância, a gente exterioriza boas energias, as energias mais fraternas, para o planeta todo, para tentar ajudar este planeta a evoluir cada vez mais, tá? Quem tiver interesse, fortemente recomendo de novo que entre na loja virtual e no site da CIPEC, e se vocês quiserem, né, lá tem uma série de cursos que vão explicar o que é a Procim, eh, todos temos a possibilidade de sermos aproximadores, que são as pessoas que, atuam na Procim, né, que são voluntárias ali nessa prática energética, e tem o livro também da Procim que explica super bem todos os pontos em relação a essa prática energética, tá? Além disso, o segundo paradigma da conscienciologia é a holossomática. O que a conscienciologia entende por holossomática? Ela admite que existem vários corpos e que esses corpos são veículos de manifestação da consciência. Então, a gente tem uma consciência que somos nós, de novo, um indivíduo, um ser único, uma individualidade, mas a gente tem vários modos da gente se manifestar. No no intrafísico, do jeito que a gente está agora, tá, eu proferindo essa palestra, vocês escutando, a gente está ressomado, quer dizer, eu ganhei um novo soma físico. Então eu tenho aqui o meu soma físico, o meu corpo, né, a minha mão, o meu cabelo, meu olho, né, a pessoa, o que a gente palpa, tá. Este soma, ele caminho com ele o tempo todo, mas este soma não sou eu, ele é uma parte de mim. Quando eu vou descansar, né, eu muitas vezes me projeto, aliás, sempre me projeto. Então eu estou lá descansando e em volta de mim tem um corpo energético. Esse corpo energético vibra em determinadas frequências, cada um vibra de um jeito, ele tem também uma assinatura. A nossa impressão digital também ela existe ali no nosso energossoma, tá? Esse é um segundo corpo, um segundo veículo de manifestação. Conectado entre o soma e o psicossoma, que é o nosso corpo de emoções, de sentimentos, a gente tem o cordão de prata. E a gente ainda tem um outro corpo, que é o corpo mental. E entre o psicossoma e o corpo mental, mental soma, a gente tem o cordão de ouro.
tá? Então a conscienciologia admite esta existência destes 4 corpos, que são 4 veículos de manifestação: soma, energossoma, psicossoma e mental soma, ok? Além disso, óbvio, né, decorre disso, que na conscienciologia admite-se também a multidimensionalidade, que existem várias dimensões em que a consciência pode se manifestar. Então, por exemplo, eu agora, apresentando essa palestra, vocês estão enxergando o meu soma. Vocês não têm olhos para ver o meu energossoma, mas isso não quer dizer que ele não exista. Há muito tempo atrás a gente também achava que não existiam bactérias e as bactérias existem, né, a gente só não enxergava elas antes. Como é que a gente sabe da existência, por exemplo, do energossoma? Quando às vezes eu não conheço uma pessoa, talvez nunca tenha tido contato mesmo com ela, nem em vidas anteriores, a gente já vai entrar aí na multiexistencialidade, e eu conheci essa pessoa hoje e eu gostei. Falei: "Nossa, que energia gostosa que essa pessoa tem. Ela me deixou feliz, eu fiquei alto astral. Nossa, ela me deu um banho de energia". A gente está usando a palavra energia várias vezes. Então existem corpos energéticos, né, e que os energossomas de todos nós, e eles se manifestam em outras dimensões. Existem também o psicossoma e o mental soma, que se manifestam em outras dimensões. Então, a multidimensionalidade, ela também parte do pressuposto, né, um paradigma que afirma que aqui, intrafisicamente, tem muita gente, né, neste momento no planeta Terra, somos 8 bilhões de pessoas, mais ou menos, de consciências intrafísicas, mas em volta do planeta Terra, habitando o planeta Terra, só que em outra dimensão, tem muito mais gente, que na conscienciologia a gente vai chamar de consciências extrafísicas. Então, consciex, elas são consciências como nós, só que elas neste momento não têm o soma, o corpo físico. Então, eu que tenho o corpo físico, ou seja, eu tenho 4 veículos de manifestação: soma, energossoma, psicossoma e mental soma, eu sou uma consim, ou eu estou uma consciência intrafísica. A consciex, que é a consciência extrafísica que está numa outra dimensão, ela tem o energossoma algumas vezes, algumas vezes não. Tem o energossoma, talvez, o psicossoma e o mental soma, ok? Isso é a multidimensionalidade. Então, aqui, hoje, junto com a gente, pode ter muito mais gente com vocês assistindo essa aula, tá? A gente só não está enxergando essas consciências. Outro paradigma é o da multiexistencialidade. Então, a conscienciologia reconhece e estuda a série de vidas intra e extrafísicas alternadas e sucessivas que a consciência vivencia no seu processo evolutivo. Então, todos nós tivemos existências anteriores, esse é um paradigma fundamental aí da conscienciologia. A gente só ganha corpo físico, perde corpo físico, ganha corpo físico e perde corpo físico. Por que isso? Primeiro porque para vir nesta dimensão, que é uma dimensão pesada, é uma dimensão muito densa, a gente tem que fazer muito esforço. E porque estando nessa dimensão, a gente vai estar sendo exposto a uma série de situações que vão, catalisar, né, ajudar a ir mais rápido a nossa evolução, tá? Às vezes a gente aproveita, muitas vezes a gente não aproveita essas oportunidades, mas é uma possibilidade da gente tentar melhorar e fazer que com que a nossa evolução seja mais rápida, tá bom? Então, a gente tem uma série de vidas intrafísicas e entre elas eu dessomo, né, eu perco o meu soma, perco o meu corpo físico e vou para uma outra dimensão. Daqui a pouco eu ressomo, eu ganho um novo corpo físico e venho para esta dimensão. Depois eu perco de novo e vou para outra dimensão e assim sucessivamente. Isso explica, a gente vai falar também um pouquinho mais para frente, muitas rememorações, que às vezes a gente nem sabe de onde veio, muitas, certezas, muitos "dons", entre aspas, né. Às vezes uma criança nasceu sabendo tocar piano e, gente, não tem como uma criança de 2, 3 anos de idade, vamos usar o exemplo do Mozart, né, que o Mozart aos 3 anos de idade sentou no piano e saiu
tocando tudo, né, não foi assim, é jeito de falar. Mas ele era um grande expert no piano desde muito pequenininho. Provavelmente esse "dom", entre aspas, não veio desta ressoma dele. Ele já deveria ter estudado música, muito provavelmente, em ressomas anteriores. Então, muitas coisas que nós somos hábeis em fazer, e a gente não sabe nem de onde veio, a gente é muito bom naquilo que a gente faz, é nato, vem com a gente, nasce com a gente, provavelmente são, qualidades e às vezes defeitos que a gente traz de outras ressomas, né. Na Conscienciologia, a gente opta por não falar muito de qualidade e defeito, a gente também chama de um neologismo novo que são trafores e trafares. Trafores são os nossos traços força, é o que eu trago de muito positivo, né, então, sei lá, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito determinada, se eu sou uma pessoa muito estudiosa, isso é um traço força, tá, isso é uma coisa que, melhora e catalisa a minha evolução. Por outro lado, a gente também tem trafares, né, o que vulgarmente a gente chama de defeitos. Quais são os trafares? São os traços fardo, é aquilo que eu ainda preciso melhorar. Então, se apesar de determinada, eu tenho a tendência a procrastinar, isso é um traço fardo, tá? Eu preciso trabalhar com essa procrastinação para tentar evitar e poder cumprir todas as minhas atividades a que eu me propus no prazo adequado, certo? Então, essa é a multiexistencialidade. Além disso, a conscienciologia também trabalha bastante com o paradigma bioenergético. A bioenergética, ela estuda as formas de energias vitais e a sua interação nos relacionamentos interconscienciais. Muitas vezes, no que a gente chama de parapsiquismo, a gente está falando é sobre essa leitura bioenergética que nós fazemos uns com os outros e às vezes com a gente mesmo, tá? Eu gosto muito daquela brincadeira de criança, né? Eu com ela, eu com as quatro, eu por cima, eu por baixo. A bioenergética é isso. Então, um exemplo, né, que eu já dei, a gente conhece uma pessoa e eu gosto bastante do jeito dessa pessoa, a gente simpatiza muito rápido um com o outro. Provavelmente a minha vibração, a minha frequência energética é muito próxima da frequência energética dela. E talvez, é uma hipótese, que a nossa frequência energética seja muito próxima, porque talvez a gente tenha tido convivências anteriores, a gente em ressomas anteriores, em vidas anteriores, a gente foi do mesmo grupo, a gente pensa muito parecido, né. Na conscienciologia, a gente usa muito uma unidade que a unidade de manifestação da consciência que é o pensene. Pensamento, sentimento e energia. Todo pensamento traz um sentimento e isso tem uma manifestação no corpo energético. Então, se eu penso parecido com aquela pessoa, se as minhas emoções, por consequência, são relativamente parecidas com aquela pessoa, a gente está vibrando mais ou menos na mesma faixa energética. E é óbvio que quando a gente se cruza, né, pode se cruzar a primeira vez, mas pode se cruzar ao longo de várias vidas, de várias ressomas. Quando a gente se cruza, a gente se reconhece energeticamente, tá bom? E por fim, a conscienciologia também fala sobre a cosmoética. O que é a cosmoética? É uma ética ampliada, é a ética cósmica. A cosmoética, ela é uma ética aplicada a todos os paradigmas conscienciais. Então, uma coisa é a ética terrena dessa vida, né, comum que a gente tem. Não é ético roubar, não é ético prejudicar os outros. A cosmoética, ela vem muito mais além. A cosmoética vem, de acordo, né, de encontro ao paradigma consciencial. Então, às vezes, podem ter ações que elas sim não são éticas nesta vida intrafísica, mas pensando na multidimensionalidade, na multiexistencialidade, elas são muito menos cosmoéticas, tá? Então, se, por exemplo, nesta vida intrafísica eu estou prejudicando alguém, eu estou tentando tirar vantagem em cima de uma outra pessoa, pelas leis físicas da intrafisicalidade, eu não estou sendo ética, ok? Pior ainda
é em relação à cosmoética. Eu estou sendo muito pior do ponto de vista cosmoético, porque se eu estou tentando prejudicar alguém, eu estou ganhando muito karma mais para frente, e o karma o que que ele é? A lei de ação e reação. Se eu estou prejudicando alguém outro, eu fiz um desbalanço energético no cosmos, e o cosmos vai ter que se reequilibrar. Então eu vou receber de volta, na mesma intensidade provavelmente, a mesma força que eu fiz em relação ao outro. De outra parte, né, bem mais bonito, bem mais evolutivo, bem mais equilibrado e homeostático, é eu procurar fazer o bem, né. A gente resvala de vez em quando, todo dia, mas se eu me guio por tentar fazer o bem em praticamente todas as situações para maior número de pessoas possível, eu também estou ganhando a mesma energia de volta, né. Eu fazendo bem para os outros, vai voltar o bem para mim também. Então isso é cosmoética, tá. É a unidade e a unidade de medida da cosmoética é a incorruptibilidade. É disso que nós estamos falando. Eu não estou tirando em cima de ninguém. Eu não estou tentando roubar energia de ninguém, eu não estou tentando prejudicar ninguém. Não, quanto mais eu for incorruptível, quanto mais correto, cosmoético eu for, mais, vai voltar cosmoética para mim também, tá. E a cosmoética pode ser entendida como o amor e o respeito universais, a fraternidade no mais alto grau, tá bom? Dito tudo isso, né, já sabemos agora onde estamos pisando, como é que funciona a conscienciologia, né, quais são os paradigmas conscienciais. Então vamos entrar agora no parapsiquismo, que é o tema da apresentação de hoje, tá? Onde eu me baseei? Temos vários livros, temos muitas fontes, né, de parapsi de gente que estuda parapsiquismo. Eu me baseei principalmente nessas 2 grandes referências, já vou falar um pouquinho delas, e um pouquinho mais para frente vocês vão ver algumas também que foram mais pontuais. Então, um livro que existe aí da Conscienciologia, é a História do Parapsiquismo, tá, um livro bem grosso, mas bastante interessante, eu me baseei bastante nele. E na Conscienciologia, ela foi criada lá pelo professor Valdo Vieira, e ela, funciona, né, uma das ações de quem estuda Conscienciologia, é a confecção a muitas mãos da Enciclopédia da Conscienciologia. Então isso funciona nos mesmos termos dos enciclopedistas lá do Renascimento, do Iluminismo, tá, principalmente do Iluminismo. Que é essa Enciclopédia da Conscienciologia? Se eu, por exemplo, Luciana, estou estudando parapsiquismo e percebi que o que eu estou estudando e as coisas que me vieram, o que eu pensei, os insights que eu tive, não foram descritos ainda, eu vou escrever um verbete curtinho sobre este ponto que eu estou percebendo agora e que ninguém tinha percebido. E aí eu defendo publicamente esse verbete numa tertúlia, que acontece todos os dias na hora do almoço, impreterivelmente. Vou lá, defendo, apresento para outras pessoas que vão discutir comigo, refutar, concordar. A gente vai fazer uma discussão ampla, no intuito de todo mundo aprender. E aí, terminada a defesa do verbete, esse verbete entra para a enciclopédia da Conscienciologia, tá? Os 2 verbetes principais que eu me baseei aqui nessa palestra foram o número 474 Parapsiquismo e o número 5118 Parapsiquismo útil, tá. Então essas foram as principais referências bibliográficas. Dito tudo isso, vamos lá, né, gente, o que que quer dizer parapsiquismo? Então, parapsiquismo, por definição, é o conjunto de experiências, de vivências, de percepções e de manifestações acumuladas pela consciência no seu contato com a realidade multidimensional. Como?
por meio de entradas sensoriais que são diferentes dos sentidos físicos. Então, bem devagarinho, né? Porque quando a gente entende a definição, 50% ou mais do caminho já está andado, tá? Então eu vou começar um pouquinho diferente a destrinchar isso daqui. A gente tem uma série de sentidos físicos, né? A gente tem 5: o tato, a audição, a gustação, o olfato e a visão, tá? São os nossos 5 sentidos. Eu enxergo as coisas desse mundo, eu cheiro, eu toco, eu sinto gosto, né, eu escuto, né, os barulhos deste mundo. Ok, isto é no nosso corpo físico, no nosso soma. Vamos lembrar, nós temos aqui nessa vida intrafísica mais 3 corpos: o mental, o psico e o energo. E todos eles têm outras entradas sensoriais, outros sentidos. Principalmente o nosso corpo energético. Todo mundo já ouviu falar de chakra. Chakras são centros energéticos no nosso corpo energético, são centros de concentração de energia. É como se eles fossem os sentidos do corpo energético, tá? Então, por meio dos chakras, principalmente, mas não só dos chakras, a gente pode ter uma série de experiências, de vivências, de percepções e de manifestações. E isso a gente vai acumulando. Isso pode ser treinado, isso a gente pode fazer academia, né, para melhorar o nosso parapsiquismo. E esse parapsiquismo está falando justamente de uma realidade que acontece em múltiplas dimensões. Então, vou dar um exemplo, sei lá, bobo e corriqueiro. Às vezes você está lá lendo um livro, assistindo um filme, né, super viajando lá, né, tá focado no livro, prestando atenção no filme e de repente vem um banho de energia ou vem um arrepio na espinha e você fala: "Nossa", popularmente a gente até brinca, né, "Que foi? Passou um espírito aí?". Às vezes sim, né, na Conscienciologia a gente não chama de espírito, a gente vai mudar um pouquinho, vai falar: "Ixi, passou uma consciex aí?". Às vezes o meu corpo energético está sentindo, eh, energias do ambiente, mas multidimensional. Outro exemplo também, às vezes a gente entra num ambiente novo e você olha e fala: "Nossa, detestei esse lugar, não pretendo voltar nunca mais", principalmente em viagens, né, locais históricos. Uma coisa que muitas pessoas, relatam, mas muitas pessoas relatam mesmo, quando elas visitam o Coliseu em Roma, né, o Coliseu, durante muitos anos, mas muitos anos mesmo, há muitos séculos atrás, o Coliseu foi palco de muita matança, né, morria bicho, morria gente, morria tudo quanto é coisa, tá, acho que nem plantinha não devia nascer lá. Eh, e aquilo ainda aquele monumento ainda tem bastante consciência ali em volta, que talvez tenha sido morta no período do Império Romano, tá. Então as pessoas quando vão para o Coliseu, e que elas são um pouco mais sensíveis e que elas têm essas entradas sensoriais um pouco mais abertas, elas podem perceber e elas podem ter dor de cabeça, elas podem ficar nauseadas, elas podem ter algumas tonturas. Tem gente, às vezes, que escuta coisas, tá. Então essas são todas entradas sensoriais de estímulos que não estão acontecendo nesta dimensão. Estão acontecendo em outras dimensões, mas como nós somos seres interdimensionais, a gente pode perceber também, tá bom? Então, essa é a grande definição de parapsiquismo, ok? Parapsiquismo e parapsíquicos, eles não existem de hoje, né? A gente tem na história da humanidade muita gente, um grupão de pessoas que trabalha com isso há bastante tempo, tá? Então, ao longo da história da humanidade, a gente deu os mais variados nomes para eles. Sensitivos, bruxos. Lá na Grécia tinham as pitonisas, que ficavam lá no templo de Apolo. Os pajés, os druidas, os alquimistas, xamãs, magos, adivinhos, médiuns,
como vocês quiserem chamar, né, a gente tem um cardápio de nomes enorme. Este cardápio de nomes podem ser resumidos em indivíduos que, naquela ressoma, naquela vida intrafísica, trabalharam com os seus sentidos parapsíquicos. De novo, parapsiquismo é algo que a gente pode treinar, do mesmo jeito que eu melhoro o meu bíceps e meu quadríceps lá na academia, eu posso melhorar o meu parapsiquismo. Então eu vou treinando, eu vou prestando atenção, eu vou vendo se faz sentido, eu vou me auto-pesquisando, vamos lembrar da autoexperimentação. Anoto: "Puxa, pensei nessa pessoa, essa pessoa me ligou. Puxa, pensei nessa pessoa, ela me mandou uma mensagem de WhatsApp. Pensei nessa pessoa, ela fez um sinal de fumaça. Pensei na outra pessoa, olha que ela me ligou também". Isso a gente chama de coincidência, mas isso não é coincidência, isso é um fenômeno parapsíquico. E a gente pode ir anotando, né. Eu tenho uma casuística minha, muitas vezes falo em muitas palestras, eu trabalho com crianças e muitas vezes me vem na cabeça ou a criança ou a mãe da criança ou o pai da criança, mas é certeza. Eu durante muitos anos, ao longo aí de umas 2 décadas, 20 anos mais ou menos, eu chamava de coincidência. Nossa, mas quanta coincidência, né, pensar naquela pessoa e aquela pessoa me liga, pensar naquela criança, a criança me liga. Mas, ao longo do tempo e estudando parapsiquismo, estudando principalmente conscienciologia, eu fui entendendo que isto não é uma coincidência, isto é uma sincronicidade e isto sim é um fenômeno parapsíquico. E quando mais eu fui estudando, mais esse canal foi se abrindo. Então eu fui exercitando, né, fui ficando marombada nesse tipo de parapsiquismo. E cada um tem o seu. E a gente ainda assim treina os nossos sentidos parapsíquicos, as nossas experiências parapsíquicas, e a gente já pode ganhar outras também. Então tem gente que tem um pouquinho mais de facilidade de formar algumas telas mentais. Naquelas telas mentais, talvez eu esteja vendo com os meus para-olhos, com os meus olhos energéticos, talvez eu esteja vendo uma, cena que aconteceu em outra dimensão, aconteceu em outro país, aconteceu em outra vida, tá. Então, isso tudo é parapsiquismo. Tem gente que escuta, né, eu tinha um amigo que vira e mexe, ele virava e falava assim: "Você me chamou?". E todo mundo que estava na sala: "Não, a gente não te chamou", mas isso acontecia com uma frequência impressionante, pelo menos umas 2, 3 vezes na semana, era um colega de faculdade. Pelo menos umas 2, 3 vezes na semana ele parava, olhava para todo mundo e falava: "Gente, vocês são muito sem graça, que vocês ficam me chamando e ficam falando que não me chamam". Não, ninguém estava chamando ele, mas ele escutava o nome dele o tempo todo, tá. Então, isto é um fenômeno parapsíquico, a gente só não nomina, né. Neste mundo muito materialista, em que a gente acha que só existe matéria, esse é um fenômeno que não é explicado. Agora, pensando numa realidade multidimensional e multiexistencial, isso tranquilamente pode ser explicado, tá. Ainda assim, ao longo da história, a gente teve uma série de indivíduos, eu trouxe aqui só 3 exemplos, mas a gente já tem inúmeros exemplos aí na história de figuras de um relativo destaque, que foram parapsíquicos, que trazem experiências, que escreveram sobre experiências parapsíquicas. Um deles é, por exemplo, Pitágoras. O Pitágoras, né, lá na Grécia Antiga, aquele do triângulo, aquele, né, do cateto da hipotenusa, que eu nem vou lembrar direito, ele falava que sim, existem múltiplas vidas e sim, a gente existem múltiplas dimensões e sim, a gente conversa com elas, a gente se comunica com elas. Isso é parapsiquismo. Outro indivíduo que estudou bastante, que parece que tinha alguns fenômenos parapsíquicos também, foi o Swedenborg. Ele tem um livro sobre isso, né, ele falou bastante. E outro indivíduo interessantíssimo, que também estudou bastante sobre isso, e que sim tinha fenômenos, foi o Arthur Conan Doyle, que escreveu o ai, me fugiu agora. Nossa, me fugiu. Sherlock Holmes, tá, o que ele escreveu os livros do Sherlock Holmes, ele tem livros sobre parapsiquismo também, tá.
De novo, temos as mais variadas figuras históricas, mas isso é bem importante que fique claro, né, é só gente chique e importante da história que é parapsíquico? Não, de novo, todos nós temos esses sentidos, a gente pode dar valor a eles, estudar e se exercitar, ou a gente pode não ligar para isso e passar ao largo uma vida inteira, tá bom? Trouxe mais exemplos ainda, né, de como o parapsiquismo tenha sido tratado até de uma maneira mais científica e como a gente tem relatos muito impressionantes, tá? Então trago um exemplo de um livro interessantíssimo que chama A Volta. Não vou fazer tanto spoiler, porque o livro é realmente impressionante, você começa a ler, você não consegue mais largar. É a história de um menino que desde muito pequenininho ele falava de avião, ele era enlouquecido por avião, ele sabia tudo de aviões da Segunda Guerra Mundial. Ele reconhecia algumas ilhas do Pacífico, ele reconhecia locais onde já tinham acontecido batalhas, né, na Segunda Guerra Mundial. No início, o pai e a mãe não deram muita atenção, mas em determinado momento isso começou a ficar difícil para o menino começou a ter um pouquinho mais de problema, e aí a mãe principalmente falou: "Não, cara, eu tenho que ajudar meu filho", e a mãe começou a unir os pontos, a juntar lé com cré, como dizem no popular. E ela começou a ir atrás das informações que o menino trazia, e o menino era pequenininho, ele começou, não vou lembrar, eu já li esse livro já tem um tempinho, acho que se não me engano com 2 ou 3 anos ele começou a trazer algumas informações e conforme ele foi crescendo as informações vinham ainda mais. E a mãe começou a ir atrás, em determinado momento o pai entendeu e encantou, e o pai virou grande pesquisador depois, e eles juntaram tudo e chegaram à conclusão, comprovado com documentos, é impressionante esse livro de verdade, que provavelmente esse menino era que é praticamente a certeza que este menino tinha sido, a ressoma de um piloto da Segunda Guerra Mundial que tinha morrido na batalha de Iwo Jima, tá? Esse livro é bastante interessante e ele traz uma série de fenômenos parapsíquicos que foram acontecendo com essa família. Ah, é interessantíssimo. Eles começavam a pesquisar alguma coisa, dali a pouco vinha uma informação sobre aquilo que eles estavam encalacrado e não achavam informação. Aí eles pensavam numa pessoa, descobriam que aquela pessoa tinha sido importante para o piloto, colega do piloto, dali a pouco vinha uma informação de como contactar essa pessoa. Tudo isso são fenômenos parapsíquicos, tá? Além disso, a gente tem este livro também espetacular que chama Vida Antes da Vida, que é de um médico psiquiatra da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. E ele criou, acho que se não me engano, uns 30, 40 anos, uma divisão de estudos de percepção, tá? Eu estou traduzindo muito chulamente aqui. Isso começou como uma divisão muito pequenininha de estudos de alguma percepção diferente, que não podiam ser explicadas pelos 5 sentidos, e a coisa foi crescendo, e a coisa foi crescendo, e a coisa foi crescendo. Essa é a página da divisão lá da Universidade de Virgínia que estuda isso, e ele traz, por exemplo, né, ele tem 4 grandes, grupos de estudo. O primeiro deles é de crianças que trazem memórias de vidas passadas. Além disso, ele tem uma pesquisa bem interessante sobre experiências de quase morte, quando a gente está muito mal e a maioria das pessoas veem o seu corpo, lá embaixo, se veem saindo do corpo, conseguem descrever tudo o que aconteceu naquele ambiente, inclusive em termos médicos, que pessoas leigas não saberiam dizer, conseguem descrever, diálogos entre as pessoas que estão lá atendendo ele, e aí depois vão ter alguma experiência que no geral muda o curso da vida, encontram no geral com alguém que já dessomou, alguém que já morreu da família dele, e aí depois volta para o corpo e volta a viver e se recupera, tá. Isso é denominado, é chamado na medicina, isso é claro, eu há 28 anos atrás fiz um trabalho sobre experiências de quase morte, isso é bem descrito e esse grupo estuda também. Além disso, eles fazem, avaliação de neuroimagem.
imagem para todos esses fenômenos parapsíquicos e fazem também estudos sobre estados alterados de consciência. E, no geral, os estados alterados de consciência é o que faz a gente transitar entre múltiplas dimensões. O sono é um estado alterado de consciência, eu não estou lúcido, né? Eu estou dormindo. Mas alguns de nós, e acho que a maioria de nós, em algum momento vai ter um sonho que foi muito lúcido, né, que eu falei: "Gente, eu encontrei, sei lá, minha mãe, minha avó, meu pai, minha tia, que já morreram, e nós conversamos, e nós visitamos determinado local, foi muito lúcido, ela falou comigo, a gente até acorda bastante impactado, tá. Então provavelmente a gente teve ali na outra dimensão conversando com essa pessoa, esse indivíduo, essa consciência, que neste momento está uma consciex, uma consciência extrafísica, tá bom? Esse grupo tem uma casuística tão grande, que eles estudam de novo há muitas décadas, essas crianças que relatam vidas anteriores, e um derivado dessa pesquisa é este livro Vida Depois da Vida, e de novo esse Dr. Jim Tucker é o criador aí dessa divisão de estudos da percepção. Então ele traz neste livro inúmeros relatos de crianças que trazem desde muito pequenininho percepções, e mais do que percepções, histórias que eram verídicas e de indivíduos que viveram antes deles, que morreram e em algum intervalo de alguns anos, às vezes algumas décadas, elas vão contando, elas ressomam e contam tudo da vida anterior. Então são crianças que estão, entre aspas, reencarnando, de novo na conscienciologia nós chamamos de ressomando, elas estão ressomando, mas elas estão lembrando da ressoma anterior. Algumas delas, um bom número delas, relacionados à morte, né, a dessoma por episódios traumáticos, né, por acidentes, perdeu a vida porque não era para perder e aí vai ressomar dali a pouquinho. A conscienciologia também estuda bastante isso e explica tudo isso, principalmente aí pelo corpo energético, né. Eu preciso ir gastando o meu corpo energético, se eu não gastei, sobra muita energia, e aí a gente tem que trabalhar de um jeito diferente, tá bom? Todos esses livros e essa divisão de estudos da consciência, desculpa, de estudos da percepção, são só exemplos de que isto não é coisa da conscienciologia, isso é coisa que muita gente já estuda há muito tempo. Qual é o problema? Que chega a ser um pouquinho de uma crítica, né. A ciência, do jeito que ela existe hoje, é uma ciência baseada num paradigma materialista, né. Para a ciência atual, só existe esta dimensão, só existe este corpo. E eu nem me preocupo com o que vai acontecer depois da morte, não tenho como estudar, não vou me preocupar. Então, a ciência convencional chama tudo isso de alucinação, de já teve, né, alguns parapsíquicos que foram taxados como loucos, como os esquizofrênicos, como psicóticos, né, como transtornos mentais, né, psiquiátricos mais graves. E para a conscienciologia, que, de novo, tem um paradigma multidimensional e multiexistencial e trabalha e estuda bioenergias, no fundo, isso tudo é tranquilamente explicado, de uma maneira científica, né, não é: "Ai, porque eu achei, coisa da minha cabeça", não, é testando hipótese, é usando o método científico. Levanto uma hipótese, vou pesquisar, faço uma casuística, em determinado momento eu posso falar: "Vixe, essa hipótese não se sustenta, que bobeira", ou eu posso corroborar. Por exemplo, no meu caso, de novo, repetindo, trabalho com crianças há 20 anos, agora já um pouco mais de 20 anos, penso numa criança, eu penso num familiar da criança, dali a pouquinho, no máximo em 24, 48 horas, aquela família está me chamando. Eh
tem uma casuística enorme, contada, planilha de Excel, gráfico feito, qual mês que chama mais, né. Isso é muito bem descrito, isso tem um padrão, invariavelmente as crianças estão doentes e precisando de ajuda, então isso é ciência, tá bom. E a conscienciologia ratifica isso, tá. Tanto ratifica que no fundo, né, a gente, pensa até, né, isso é uma analogia minha, por favor, apliquem bastante o princípio da descrença, tá bom? Aqui bastante cuidado, né, vejam se realmente faz sentido, se vocês concordam com isso, se não concordarem, nenhum problema, tá? Mas é fácil a gente enxergar o parapsiquismo como uma comunicação interdimensional, tá? Eu estou me comunicando com outras dimensões. Eu estou percebendo, só que eu estou numa cabine telefônica ruim, o sinal de celular tá ruim, tá? Então eu estou tentando conversar lá com a outra dimensão, e a outra dimensão está com estática, fica cortando, né, a gente fica falando e fica e a gente não entende direito o que está acontecendo. Mas, novamente, se eu vou trabalhando cada vez mais isso, eu começo a melhorar a minha comunicação interdimensional. Então, pessoas que são muito estudiosas, né, em determinado momento, elas começam a trabalhar cada vez mais com insights. Então, ela estuda um tema, ela se aprofunda, ela tem ali uma questão que ela quer responder, ou é uma tese de doutorado, ou é uma teoria mesmo, um grande estudioso, muito intelectual, ele está lá trabalhando. A gente vê isso em filme direto, né? Tá lá, tá trabalhando, tá querendo achar isso, tá querendo e não consigo responder esse problema, não consigo achar solução para esse problema, e de repente vem um insight. Sim, este insight veio por conta do receptor. Pensando aí na comunicação, a comunicação sempre precisa de alguém que fala e de alguém que escuta, né? Essa pessoa que escuta, se ela não tiver uma mínima capacidade, ela não vai entender nada. Então, vamos pensar numa comunicação entre duas línguas. Se chegar alguém para mim hoje, aqui, se postar na minha frente, e começar a falar chinês, japonês, eu não vou entender nada. E não vai ter comunicação. Agora, se eu já tenho uma certa capacidade, se eu estudei japonês ou chinês muitos anos e entendo um pouquinho, eu vou receber essa comunicação. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que um indivíduo que está estudando um grande tema aí, né, um grande estudioso, ele tem cognição, ele estudou, ele está envolto no problema, ele está mergulhado no problema. Ele viu esse problema de vários ângulos, ele já formou algumas sinapses, algumas conexões entre neurônios, mas ele ainda não enxergou o problema. Às vezes vem o amparador dele e o amparador que a gente chama de função, né, um amparador especializado para resolver aquela situação, e ele vem e sopra na orelha do cara que está estudando, do estudioso, e de repente conecta uma nova sinapse, né. A gente olha e fala: "Ah, como que eu não tinha pensado nisso? Está aqui na minha cara". Isso acontece também diariamente com a maior parte das pessoas no mundo, às vezes relacionado a questões emocionais. Às vezes a gente está numa pendenga com o filho, com o marido, com o tio, com o papagaio, com o cachorro, sei lá, né, com o chefe, com o colega de trabalho, e a gente tá lá e a gente tenta resolver e não dá certo. Um dia a gente é mal criado, no outro dia o outro é mal criado, aí a gente se magoa e o outro se magoa. E você às vezes está lá envolto, mas se você começa a ter o desejo genuíno de melhora dessa situação, se você começa a agir cada vez mais, não só ético, mas cosmoético, às vezes vem, né, na cabeça, tem gente que fala: "Soprou no meu ouvido, eu escutei, eu enxerguei", um jeito de eu me portar que vai ajudar muito com aquele problema. E dali para frente, se eu escuto, né, se eu recebo esta informação, acredito nela e começo a agir assim, pode ser que esse problema tenha se resolvido ou minimize bastante. Então isso, de novo,
Provavelmente são os amparadores, tanto da pessoa com quem eu estou tendo essa pendenga, quanto os meus amparadores, que estão tentando fazer com que a gente acerte. A gente não, né, não nasceu, não foi criado como consciência para sair brigando com todo mundo. A gente foi criado como consciência num universo muito regrado, muito correto, muito cosmoético e com o máximo de fraternismo. A gente é que estraga tudo, né, porque a gente está no nível evolutivo que a gente ainda tem bastante para melhorar, tá. Então a gente pode entender o parapsiquismo como uma comunicação interdimensional. E de novo, todos nós podemos entender. Todos nós temos parapsiquismo simplesmente porque todos nós temos corpo energético, né. Então, se a gente tem chakras, se a gente tem centros energéticos, não só os 5 sentidos deste corpo físico, a gente capta no ambiente muito mais coisas do que a gente se dá conta que captou. Então, uma grande sugestão que eu dou para todos que estiverem assistindo, né, essa palestra é: parem para pensar o que que acontece que parece ser parapsíquico, mas que até agora vocês não chamavam desse nome. Que coincidências, vocês provavelmente estavam chamando de coincidência, que coincidências que costumam acontecer na vida de vocês? Como esse exemplo que eu dei, pensei numa criança, daqui a pouco a família está me chamando. Com vocês, o que que acontece? Eu enxergo coisa, eu vejo vultos, eu sonho muito com um indivíduo e dali a pouco o indivíduo chega para mim. Comecem a mapear isso. Identifiquem o que acontece com mais frequência. Tendo identificado essa frequência mais alta, provavelmente vocês já têm uma sensibilidade aumentada para este fenômeno parapsíquico, e os fenômenos parapsíquicos são os mais variados. Eu não quis me estender muito aqui, né, porque é uma palestra um pouquinho mais curta, mas a gente tem a clarividência, eu enxergo coisas de outras dimensões, a gente tem a clareaudiência, eu escuto coisas de outras dimensões, tá? A gente tem uma série de fenômenos parapsíquicos, inúmeros, inúmeros fenômenos parapsíquicos. Então, se, por exemplo, vocês veem vultos, né, é bastante comum ver vulto, e no geral o vulto vem por aqui, ou o vulto vem por aqui, comecem a mapear isso. Se vocês enxergam vultos com facilidade, provavelmente vocês são clarividentes, tá. E aí vocês podem treinar ainda mais essa clarividência. Isso já é um canal, isso já é uma coisa que provavelmente vocês tragam de treinamentos anteriores, de ressomas anteriores. Então, melhor, né, sugestão que eu dou aí para vocês é mapeiem e comecem a anotar. Tem um caderninho, anota no celular mesmo, nas notas do celular. Puxa, hoje tive, dia tal tive, estava acontecendo isso, e pronto, vi isso, vi um vulto passando. Nossa, depois de amanhã, anotei também. Putz, tá, estava dirigindo e de repente tive a sensação que tinha uma pessoa do meu lado, olhei e não tinha ninguém. Anotei de novo, né. Bastante importante. Nesse momento, para as pessoas que não estão acostumadas, costumam vir muitas emoções, né. A emoção mais comum que vem é medo, é espanto, né. Deixem as emoções um pouquinho de lado, tá. Trabalhem de uma maneira bastante científica, anotem os fatos, sem julgamento de valor, né, sem dizer é bom, é ruim, é, acho que não é, anotem fatos e vão construindo o caderninho de vocês. Isto é um trabalho de pelo menos médio prazo e vocês vão tudo que a gente presta atenção, a gente consegue, entender melhor também. Vocês vão perceber que em determinado momento, esses fenômenos vão começar a ficar cada vez mais frequentes, e vocês vão enxergando melhor. Por exemplo, na clareaudiência, pode ser que chegue a enxergar rostos, antes o que era um vulto, agora eu consigo até dizer mais ou menos como é que era a veste, tá, como é que estavam os vestidos, as roupas, o casaco, cartola, sei lá eu. Então a gente consegue ir burilando isso, consegue ir trabalhando nisso, tá. Lembrando que nós estamos nos comunicando, é um universo com múltiplas dimensões e a gente está falando um com os outros. Uma analogia aqui que eu gosto bastante também, para quem assistiu o filme Interestelar, eu vou dar um spoiler
tenebroso, se vocês não quiserem, nunca assistiram e não quiserem, pulem isso, por favor, peço desculpas pelo spoiler, mas a menina escuta coisa, a menina vê filme, vê livro caindo, e a menina dá atenção àquilo, né, uma das personagens principais do filme. E a gente vai entender lá no final do filme, que era uma pessoa muito importante na vida dessa menina tentando se comunicar com ela, só que eles estavam em dimensões diferentes, tá. Então, é isso, é uma comunicação interdimensional. A gente pode ter isso em várias situações, né, a gente pode quando visita locais históricos, às vezes a gente fica muito impactado. Nossa, por exemplo, o exemplo que eu dei do Coliseu, que tem um número razoável de pessoas que não se sente bem lá dentro do Coliseu. Eu visitei o Coliseu acho que 3 vezes já, por alguns motivos à parte, e vi gente vomitando do meu lado, né, passando mal. Eu vi um senhor que quase desmaiou. Por que que no Coliseu desmaia e lá no Fórum Romano não desmaia? Por que que no Coliseu desmaia e na igreja tal, que é o que mais tem na Itália, a igreja, por que que na igreja tal não desmaia, né. Então, esse holopensene, né, de novo, o que que é o pensene? Pensamento, sentimento e energia. Quando eu junto muita gente pensando daquele jeito, esse holopensene a gente chama isso de holopensene e isso fica bastante forte. Então, isso também são fenômenos parapsíquicos, né, quando a gente visita um local e gosta demais ou não gosta demais, isto é um fenômeno parapsíquico. Um outro exemplo que eu vou dar, teve uma vez também que viajando para um congresso na Europa, eu entrei numa igreja que nem estava no script, né, no roteiro da viagem entrar na igreja. Eu entrei numa igreja, uma igreja bastante escura, e lá no fundo da igreja tinha uma estátua em quase tamanho real, acho que até um pouco maior que tamanho real da Maria Madalena. Anyway, isso tem uma estátua lá. Aquilo me impactou de um nível e eu desandei a chorar, mas eu chorei de soluçar dentro da igreja. Aquilo era uma época, imagina, isso tem acho que uns 15, 16 anos, era uma época em que, sim, eu sempre me atentei à multiexistencialidade, pensava na multidimensionalidade, mas não tinha ainda chegado na conscienciologia e as explicações não tinham feito tanto sentido dentro de mim, tudo ainda estava um pouco confuso. Eh demorei para para me trazer de volta para o equilíbrio, eu fiquei chorando ali uns 15 minutos, de verdade, soluçando, de ter vergonha das pessoas estarem me ouvindo soluçando, né, a pessoa que estava me acompanhando, na época meu marido, começou a me cutucar e falou: "As pessoas estão começando a olhar, você está fazendo muito barulho", eu não conseguia parar de soluçar. Saí muito impactada da igreja, fiquei a viagem toda pensando naquilo, depois passou, né, a vida vai levando a gente, tem conta para pagar, boleto, trabalho para fazer, a gente vai esquecendo um pouco. Guardei aquilo numa gaveta lá longe, e muito mais para frente, estudando parapsiquismo, eu fui perceber que aquilo provavelmente foi uma rememoração, né, eu provavelmente, né, pelas minhas hipóteses, talvez tenha passado por aquela igreja num momento muito difícil da minha vida, tá, no momento de inclusive morte de uma pessoa que eu gostava bastante, então, isto foi um fenômeno parapsíquico. De novo, eu não estou aqui contando e me usando como exemplo para dizer: "Nossa, como eu sou uma parapsíquica", não. Estou aqui me usando como exemplo para dizer que se eu posso, todo mundo pode, vocês podem, todos nós temos, vocês têm, tá bom? E de novo, né, aqui claramente eu peguei uma foto de uma pessoa fazendo uma apresentação aí, né, numa palestra, mas a gente pode olhar de um jeitinho diferente também, né. Às vezes a gente está aqui conversando, fazendo a nossa vida e tem um monte de gente lá na outra dimensão nos assistindo, nos prestando atenção e querendo conversar com a gente, né. Eles enxergam coisas que a gente não enxerga, porque a gente está intrafísico, a gente está nessa matéria densa que a gente está vivendo, tá bom? Por fim, né, trago só uma possibilidade aí de uma classificação de um dos verbetes, mas isso não é para a gente ficar preocupado, isso é só para a gente
comentar e também ir se autoestudando, né, como é o meu parapsiquismo. Então, né, num dos verbetes classifica-se o parapsiquismo como um parapsiquismo sadio. O que que é o parapsiquismo sadio? Eu me defendo, mas eu também dou energia. Então, as pessoas que vêm e que entram em contato com o meu energossoma, às vezes elas vêm e elas, estão muito desequilibradas e elas vão tentar pegar um pouquinho da minha energia para elas, tá. Eu preciso saber me defender, porque senão eu vou ficar muito depletada, muito exaurida, muito cansada. A gente também tem, às vezes, determinados ambientes que a gente vai, às vezes até um restaurante, uma festa, e a gente foi toda feliz, e a gente volta acabado, destruído, fala: "Nossa, parece que sugaram a minha alma", né. Então, a gente precisa ter uma certa defesa, mas também faz parte da natureza humana a empatia, doação, fraternidade, querer auxiliar o outro, tá? Prestar assistência. Então, em determinados momentos, a gente precisa doar também. Chega alguém chorando para mim, um amigo, eu vou falar: não, dá licença, estou me defendendo, não vou dar meu ombro para você chorar de maneira nenhuma, não, isso não faz parte da natureza humana. Então eu vou ofertar o meu ombro, vou abraçar essa pessoa, eu estou me doando para ela, eu estou doando o meu tempo, eu estou doando o meu carinho, eu estou doando a minha fraternidade para esse indivíduo, tá, meu amor para ele. Então é isso, um parapsiquismo sadio é um parapsiquismo em que quando eu percebo que estão tentando me depletar, tirar um pouquinho da minha energia, eu consigo me blindar, eu, né, me ponho equilibrado e por outro lado, sigo ajudando os outros, doando o que eu tenho de melhor, tá? A gente tem o parapsiquismo que também é um pouco mais autodefensivo, então nesse caso a defesa é maior do que a doação. Qual é o problema aí? O problema é que eu tenho dificuldade de conectar com os outros, né, eu provavelmente tenho um pouco menos de empatia, eu fico um pouco mais entrincheirado dentro de mim. Eu tenho até dificuldade, às vezes, como eu, né, me blindo e não permito essa comunicação entre dimensões, eu até tenho um pouco de dificuldade de, receber mensagens, sexto sentido, insights, né, então eu fico um pouco mais enclausurado dentro de mim. E a gente tem um parapsiquismo que esse sim, né, não é um muito legal, e não é que não seja muito legal, porque várias pessoas têm, talvez muita gente que esteja aqui me assistindo na palestra tenham, que é o que a gente chama, né, vulgarmente de esponja, né, a gente fala disso da gente mesmo, eu era muito esponja, agora eu sou um pouco menos, ainda sou, mas sou um pouco menos. Em que a gente olha e fala: "Nossa, eu entro num lugar e, gente, eu sinto a energia, eu sinto demais e eu saio super cansado da maior parte dos lugares, da maior parte das inter-relações pessoais que eu acabo tendo. Nesse caso, esse indivíduo está doando mais energia do que ele está conseguindo se defender, tá? Então, no sadio, a gente tem uma coisa um pouco mais equilibrada. No autodefensivo e no doentio, eu nem gosto muito dessa palavra doentio, tá? Mas é a classificação que estava ali no verbete, a palavra que foi usada, mas nos outros modos a gente está um pouquinho mais desequilibrado. Ou a gente se defende demais ou a gente doa demais e isso também não é legal. Então, mais do que ficar com estas palavras, eu queria encerrar essa palestra dizendo que todos somos parapsíquicos, tá? Cabe a gente prestar atenção em que tipo de parapsiquismo eu já sou bom. E que tipo de parapsiquismo eu quero ficar bom, tá? E é treinar. De novo, é ir para academia do parapsiquismo todo dia, tá bom? E segundo lugar, é a gente tentar fazer com que esse parapsiquismo seja um pouquinho mais homeostático. O que que a palavra homeostática quer dizer? Equilibrado, tá? Então que esse parapsiquismo seja um pouco mais equilibrado no sentido de sim, eu consigo ajudar os outros, eu amparo os outros, eu ajudo os outros, mas eu também não me depleto tanto, eu, né, sigo
íntegro, porque se eu vou me depletando cada vez que eu ajudo, quando chega no fim do dia, no fim do mês, a conta está muito negativa, eu estou destruída, às vezes eu fico doente, eu fico gripado. Então, queria encerrar com isso, que é importante a gente trabalhar o nosso parapsiquismo, primeiro entender, identificar, depois trabalhar e tentar transformar ele, né, e mudando ele, qualificando ele para cada vez mais equilibrado, tá bom? Por fim, agradeço bastante a todos que, né, nos acompanharam aqui, que estão aqui até o final, mesmo gente que esteja assistindo depois. E convido de novo, se você se interessa pelo tema, esse é um tema que as pessoas costumam se interessar bastante, vem conhecer a CIPEC, de novo tem muito material lá, a gente está já em quase 40 cursos em EAD, bastante interessantes, tem livros, tem palestras, tem muito material dentro do site da CIPEC. E é isso. Agradeço a todos, um ótimo dia, uma ótima semana e muita gratidão.